O que eu estou pedindo nesse vídeo? Se você observou a capa do vídeo, eu pedi calcular o volume de um tanque em que a frente e o fundo são parabólicos, parábola, altura 2,25, largura 3 metros, comprimento 10 metros, volume. Gente, para calcular esse volume, nós devemos calcular a área dessa parábola e multiplicar pelo comprimento. Considerando que essa parábola e a do fundo, elas são equivalentes, ou seja, elas têm o mesmo tamanho, têm a mesma área, certo? Depois de calcular dessa área, nós vamos multiplicar pelo comprimento. Como é que você calcula o volume de um cilindro? Não é a área da base, que é uma circunferência, não é? A área do círculo vezes a altura. Aqui é a mesma coisa. A área da parábola vezes a altura. A altura é o comprimento do tanque. Nós vamos usar a integral. A integral, vamos descobrir aqui a função dessa parábola, a função que dá origem à parábola, integrar essa função. A integral dessa função é a área da parábola. Veja aí no desenho. Então, nós devemos colocar essa parábola com a concavidade para baixo. Por quê? Porque quando você faz a integral da função, a integral da curva, você está determinando a área abaixo da curva, a área sob a curva. A equação é a mesma, só vai mudar a concavidade. Então, nós vamos multiplicar por menos 1, o A da função vai ser menos 1. O 2,25, a altura, é o y do vértice. 1,5 é o x do vértice. Para fazer a integral, nós não vamos precisar desses dois valores, só dos zeros da função, 0 e 3, para determinar a função e fazer a integral dessa função no intervalo de 0 até 3. Vamos lá? Como é que nós podemos fazer isso? Existe a forma fatorada da função de segundo grau. Vou te mostrar aqui. A forma fatorada de uma função de qualquer grau. Assim, ó, A que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2, tá? Produto, né? Que multiplica x menos um xn aí, etc. Isso aqui é a forma fatorada de uma função f dx. Para n raízes, n zeros, na função de segundo grau, nós vamos só até aqui, ó, duas raízes, x1, x2. Lá no gráfico, quais são essas raízes? 0 e 3. E o a é negativo, menos 1. Então, vai ficar assim, ó. A função f de x é igual, o a é menos 1, com a cavidade para baixo, que multiplica x menos uma raiz, é 0, que multiplica x menos a outra raiz, que é 3. Então, vai ficar x menos 0 é x, não é? Vezes menos 1, menos x, que multiplica o quê? X menos 3. Então, vai ficar o quê? Menos x vezes x, menos x ao quadrado. Menos x vezes menos 3, mais 3x. Quem é essa? É a função f de x que nós vamos integrar. Essa função é a função daquela parábola, é a função que dá origem àquela parábola.
essa parábola com raiz 0 e 3, o x do vértice 1,5, o y do vértice é 2,25. É exatamente ela. Beleza? Então agora vamos à integral. A integral é a área, viu? A área é a integral. Qual é o intervalo de integração que eu te mostrei? De 0 até 3. Intervalo de 0. Integral de 0 até 3 da função. Qual função? Da função menos x ao quadrado mais 3x dx. Porque, veja bem, a área é integral de a até b da função f de x dx, tá? Olha isso aí. De a até b, de 0 até 3, ou é 0, b é 3. Da função f de x, a função f de x dx. Então, a integral de uma soma é a soma das integrais, ou seja, a integral dessa parcela mais a integral da outra parcela. Esse menos a gente pode pôr antes do integral, menos 1. Vai ficar negativo esse integral aqui. Então, vai ficar assim, ó. Menos, a gente já sabe que é menos 1, né? Integral de 0 a 3 de x ao quadrado dx mais a integral de 0 a 3 de 3x dx. Integral de x ao quadrado. Integral de x, a integral de x elevado a n, a integral é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. O denominador é a soma. Você soma 1 ao expoente, soma 1 e divide pela soma. Então, a integral de x ao quadrado fica menos, não é? X ao cubo sobre 3. Soma 1, divide pela soma. Ao quadrado, soma 1, x3, dividido pela soma 3. Então, fica x3 sobre 3, no intervalo de quanto? De 0 até 3. Para que isso aqui? Essa notação é para você substituir f de A menos f de B menos f de A, né? Então, f de B menos f de A, pelo teorema fundamental do cálculo. A integral de f de x dx de A a B é o f grande de B menos o f grande de A. Quem é o f grande? É a função já integral. Já é integral dessa função f pequena, tá? Que é o caso aqui, ó. É x ao quadrado, aqui já é o f grande, já é a integral. Mais o que? Integral de 3x. O expoente é 1, soma 1, x ao quadrado. Sobre quanto? Sobre 2. Você não divide pela soma. Então vai ficar 3x ao quadrado sobre 2, no intervalo de quanto a quanto? De 0 a 3. Agora entra o f de B menos f de A, ou seja, o f de 3 menos o f de 0. Veja que o f de 0 vai dar 0, porque 0 substitui o x por 0. 0 ao cubo sobre 3 dá 0 sobre 3, que dá 0. Aqui é a mesma coisa. X ao quadrado, 0 ao quadrado, 0 vezes 3 dividido por 2 vai dar 0. Então, o f de B menos f de A, você só vai fazer o f de B, porque o f de A dá 0. Certo? Então, isso vai ficar assim. 3 ao cubo, 27. Substitui o x por 3. 3 ao cubo, 27. Dividido por 3 dá 9. Menos 9. Mais 3 ao quadrado. 9 vezes 3, 27. 27 dividido por 2 dá 13,5. Não dá? Ó, 3 ao quadrado, 9 vezes 3, 27 dividido por 2. 27 por 2 dá 13,5.
Quanto deu essa integral? 13,5 menos 9 deu 4,5. 4,5 o quê? Metros quadrados. É a área daquela parábola. Porque é metro vezes metro, né? Metro ao quadrado. E agora, calculamos a área da parábola. 4,5 metros quadrados. 4,5 metros quadrados. Agora vamos multiplicar a área 4,5 pelo comprimento 10. É como se o tanque estivesse em pé, calculando a área da base vezes a altura. Beleza? E é isso, né? A área da base vezes a altura. Então, o volume vai ser o quê? A área da base vezes a altura. A área da parábola, 4,5 metros quadrados, vezes a altura, que é o comprimento do tanque, 10 metros. Isso aí vai dar quanto? 4,5 vezes 10, 45 metros. Metro ao quadrado vezes metro elevado a 1 é metro o quê? Metro cúbico. Isso aí corresponde à letra C das opções que eu dei. Veja aqui, ó, 45 metros cúbicos, é um tanque enorme, um tanque em forma de coxo, né? 45 metros cúbicos, olha bem, se ele for cheio de água até a borda, cada metro cúbico de água, outra coisa, são 1.000 litros, um metro cúbico, 1.000 litros. Vezes 45 mil litros é a capacidade desse tanque enorme, né? Desse coxo enorme. 45 metros cúbicos. Pessoal, é isso por enquanto. Eu peço que se inscrevam no canal, tá? Dê o like se gostou do vídeo, tá bom? Isso é importante para nós. É isso aí. Bons estudos. Um abraço do Itamar. Tchau, tchau.